Olá pessoal, vocês sabiam que praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável e evitar o estresse crônico, infelizmente, não é o suficiente para tirar por completo o risco de uma população de infartar e de eventualmente ter uma morte súbita por um infarto? Pois é, além disso, para que a gente consiga diminuir o nosso risco da melhor forma possível, da maior forma possível, é fundamental que façamos um check-up cardiológico periódico. Eu sou o Dr. André Brito, para quem não me conhece, e tenho como missão ajudar a população a se conscientizar a respeito de uma das principais causas de interrupção precoce de sonhos de grande parte de famílias no mundo inteiro, que é o infarto do coração causado pela doença coronária. Nesse vídeo em específico, a gente vai falar um pouco sobre um pensamento, sobre uma forma muito comum das pessoas viverem e pensarem e que é muito preocupante, que é a seguinte frase, o seguinte pensamento: o infarto do coração, morte súbita por um infarto do coração, isso nunca vai acontecer comigo. Eu como bem, eu faço atividade física regular, eu estou com o meu estresse controlado, não tem nenhum fator de risco. Isso não é coisa que vai acontecer comigo. Infelizmente, esse pensamento atrapalha para que as pessoas, além de fazerem comportamentos saudáveis, como esse que eu falei, esses três aí principais, mas que elas, além disso, que elas façam um check-up cardiológico bem feito e regular. Eu entendo perfeitamente as pessoas pensarem assim, principalmente pessoas jovens, saudáveis, que estão comendo bem, estão fazendo atividade física regular, estão gerindo o seu estresse crônico de forma adequada e que tem poucos fatores de risco ou nenhum, E a pessoa vai pensar de fato, isso nunca vai acontecer comigo. Infelizmente, na prática não é muito bem assim, a gente vê de vez em quando pessoas com esse perfil que, por não fazer um check-up periódico de forma adequada, acabam sofrendo um infarto e quase morrendo. Vale lembrar aqui, óbvio, a gente está falando de um grupo com risco bem menor. Diferente de uma pessoa obesa, tabagista, diabética, que tem uma genética importante, que come mal, é sedentária, está muito estressada durante muito tempo, e essas pessoas vão ter um risco muito mais alto. Mas essas pessoas, tecnicamente, acabam indo fazer algum check-up também um pouco mais frequente. Então a minha preocupação, especificamente nesse vídeo, nesse conteúdo, é alertar também para as pessoas que não têm tantos fatores de risco, ou quase nenhum, e que também não deixa de ter risco de infartar, porque, como eu bem disse em outros conteúdos, o principal motivo que eu acredito que as pessoas, grande parte delas, não tem um controle adequado nesse sentido, na vida, é por falta de informação. Falta de informação, eu acho que é o principal veículo aí para que as pessoas acabem menosprezando, sejam os seus riscos importantes, que elas menosprezam, que elas acham que não têm, e sejam aquelas pessoas que são saudáveis, que não têm risco, que fazem, comem bem, fazem atividade física e têm pouco estresse, mas que infelizmente não fazem o check-up de forma periódica e adequada. E aí elas não fazem a descoberta precoce de uma placa que pode eventualmente progredir, evoluir e acabar gerando um infarto futuro. Outra coisa muito importante que é a respeito desse conteúdo, desse assunto, é que muitas vezes a pessoa diz que come bem, mas o que é comer bem? O que é uma alimentação, digamos, saudável, que diminua a chance da pessoa infartar? Isso é muito questionável e isso vem mudando ao longo dos últimos anos de uma forma muito intensa e muito grande, através dos últimos estudos, aí, dos últimos 10, 20 anos que vem surgindo. O que é uma alimentação realmente saudável versus o que era considerado até então uma alimentação com baixo risco de infarto. Toda essa dificuldade de comunicação, toda essa dificuldade de curar essas informações de forma adequada, entregar para as pessoas, mais reforça a importância desse meu projeto em poder levar essas informações atualizadas para a população como um todo, alertando-as e principalmente ajudando-as e auxiliando-as a diminuir as chances de infartar. Voltando um pouquinho sobre um grupo muitas vezes menospreza os seus riscos e, na verdade, apesar de saber deles, e eu fico sempre me perguntando, me questionando por que uma pessoa que é tabagista, que é obesa, que é diabética, hipertensa, que tem uma genética importante na família, por que ela muitas vezes também fica anos
sem procurar um check-up cardiológico, um atendimento, enquanto é tempo de evitar o infarto. E frequentemente essas pessoas chegam no nosso hospital ou em hospitais no mundo inteiro já infartando. Vai se ver que ela já era um hipertenso, que não tratava direito, não tomava remédio de forma adequada, era diabético, obeso, enfim, tabagista, tinha todos esses fatores e acabava protelando, esse cuidado consigo mesmo. E aí eu fico me imaginando assim, quais seriam os principais fatores para isso. Eu acho que o principal, a meu ver, é o medo. Acho que o medo da pessoa se descobrir com algum problema no coração, ele é irracionalmente muito grande, fazendo com que ela evite a descoberta desse problema. E isso é um medo, como eu disse, completamente irracional e do ponto de vista lógico não faz nenhum sentido, porque a pessoa que tem vários riscos, considerando que ela tem algum tipo de informação, que ela saiba que ela tem um risco aumentado, o fato da gente conseguir descobrir o problema antes, seja com todos os exames que nós temos disponíveis, gera um risco muito menor dela vir a falecer, vir ter um infarto com sequelas graves, do que se ela simplesmente menosprezar ou ignorar esse risco. Então, hoje em dia, todos os exames que são feitos dentro dessa área específica da medicina são exames extremamente toleráveis, são exames que o próprio cateterismo, que é o exame que a gente diria mais invasivo, que é onde você vai de fato com o catéter por dentro da artéria da perna ou do braço do paciente até o coração, injeta um contraste e filma, ele é um exame que dura 7 minutos e que na grandíssima maioria das vezes é quase que imperceptível, a pessoa sente muito pouco o exame, e com os riscos muito baixos. Obviamente você não vai fazer esse exame em todo mundo, de forma alguma, não é isso. O que eu estou dizendo é que se a pessoa está com medo de ter que fazer vários exames e, se necessário for, ter que fazer angioplastia, botar o stent, ou em último caso, em casos mais complexos, ter que fazer uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia de ponte safena, saiba que todos esses procedimentos hoje estão absurdamente evoluídos e que os riscos desses procedimentos, desde que em pessoas que têm indicação formal de fazê-los, é infinitamente inferior aos riscos de não fazê-los. Do ponto de vista racional, é óbvio, a gente não tem por que ter medo de procurar e tentar evitar o pior. E é isso que é fundamental as pessoas entenderem, compreenderem e conversarem, com pessoas próximas que eventualmente conhecem alguém. E isso acaba trazendo um pouco mais de medo também, porque é muito comum você ouvir falar: doutor, eu não quero fazer esse exame não, fiquei sabendo que fulano morreu nesse exame e tal. Existe um risco de vir a falecer fazendo um exame de cateterismo? Existe, mas ele é muito baixo. Ele é 1 em 10 mil. É muito, muito, muito raro. Sendo que a pessoa que precisa fazer, que pode estar com entupimento nas artérias, tem um risco, às vezes, de 20%, 30% ao ano de infartar e de vir a falecer. Então, a diferença dos riscos é muito grande. Então, assim, isso é algo que eu refleti, que eu penso, que eu gostaria de orientar as pessoas para não deixarem que esse medo de um exame ou de um procedimento cirúrgico, seja uma angioplastia que é minimamente invasiva, seja até uma cirurgia aberta, não deixar que esse medo atrapalhe elas e evite que elas possam, de fato, descobrir o problema, corrigir com muito mais chance de sucesso do que se ficarem sem fazer nada e sem buscar soluções. Então, assim, resumindo essa questão de medo, de fazer um check-up cardiológico, os riscos que eventualmente existem, que a pessoa, ou por desinformação, os desconhece, ou por medo de aceitá-los, finge que não os tem, ela se engana nesse processo, eles são muito menos importantes do que o maior medo que eu acho que devia estar movendo ao contrário, movendo ela de fato se cuidar e procurar. É o medo de vir a falecer por um infarto, é o medo de vir deixar seus familiares órfãos, seus filhos órfãos, sua esposa e seu esposo viúvos, seus pais sem o filho, num momento tão precioso da vida, que é esse momento aí da adultez, enquanto a gente está mais podendo produzir para nós mesmos e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que isso deve ser o maior fator motivador, entender que a doença coronária é uma doença prevalente, ou seja, ela acontece em muita gente no mundo inteiro, ela é uma doença que tem um problema sério, que ela mata, ela gera um óbito de uma forma inesperada. E muitas das vezes em pessoas que até então não sentiam nada. Então,
a gente buscar nos conhecer e identificar qual que é o nosso risco e como a gente está nesse perfil de risco e com o check-up, como está o nosso coração, é de fundamental importância. É a única forma que a gente tem de nos precavermos de algo inesperado e que possa nos tirar a vida. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns questionamentos e perguntas muito frequentes na nossa prática no hospital e nos congressos, né, a gente ouve muito falar isso com outros colegas. Algumas perguntas frequentes, né, que nos trazem realmente bastante esclarecimento sobre o quão complexo é esse assunto. Boa parte das vezes as pessoas, como eu disse, elas não sentem absolutamente nada e num check-up elas observam que tem múltiplas obstruções nas artérias do coração, ou às vezes uma obstrução só já é o suficiente, que seja grave, não é mesmo? E aí a gente precisa fazer o tratamento, fazer um tipo de revascularização, né? No caso, seja a colocação de stents com angioplastia coronária ou a cirurgia de peito aberto, né? Cirurgia de ponte safena. E elas perguntam, né? Poxa, doutor, mas como que a gente não sentia nada? Como que ele não sentia nada? Como que eu nunca senti nada e tô com todas essas obstruções? Então é algo que a gente fala repetidas vezes, eu já falei isso em vários outros vídeos. Infelizmente, a doença coronária, ela é, em até 2/3 dos casos, completamente sem sintoma, até o dia que a pessoa infarta ou vem falecer. Somente 1/3 das pessoas, em média, né, cerca de 33% aí, é que começam a ter algum tipo de sintoma e que os motiva então a procurar um cardiologista, queixar o sintoma e aí ser identificados os problemas. Então isso não é algo incomum, pelo contrário, é a regra. A regra da doença coronária, ou seja, a sua manifestação mais comum é não ter sintomas. Então isso gera uma necessidade de antecipação muito grande, porque se eu estou falando de uma doença, de um problema de saúde, que ele é o que mais mata no mundo inteiro, que ele não poupa classe social nem limite geográfico, que ele pega homens e mulheres, que ele pega jovens, adultos e idosos, e que disparado é o que mais gera óbitos no mundo inteiro, muito, muito acima do segundo, terceiro, quarto colocados, e que, na grande maioria das vezes, a primeira manifestação vai ser o infarto ou óbito, a gente só pode fazer uma coisa para evitar isso: nos anteciparmos, através de exames periódicos, de check-up periódico e de análise de risco, né, de avaliação de risco periódico. E assim, por ser uma doença que tem vários fatores que a geram, outra pergunta muito frequente é: poxa, doutor, mas por que eu tive isso? Né? O que gerou esse problema? Né? E aí eu volto a falar sobre aqueles fatores de risco, que são o que a gente chamou no acrônimo DESADOT, né? Que é o diabetes ou intolerância à glicose, resistência à insulina, né? O estresse, o sedentarismo, a idade, né? Que são os anos, o DNA, que é a genética, a dislipidemia, que é o colesterol de níveis muito altos, a obesidade, o tabagismo e a hipertensão arterial. Então, assim, tudo bem, todos esses fatores juntos tendem a aumentar a chance da pessoa ter o problema. Porém, não é infrequente a pessoa ter o problema e não ter nenhum desses fatores, ou um só. Então, infelizmente, é um mistério, e esse mistério a ciência e a medicina tenta desvendar ao longo de todos esses anos, vem tentando, mas o que a gente sabe é que, apesar de termos, sim, uma análise de risco, os scores, né, a gente tem graus de risco que a gente pode medir através de scores, de placares. Em inglês, o termo score significa um placar. Então, assim, a gente consegue pontuar. Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum risco, nenhum desses que eu falei, do DESADOT, ela tem um placar, um score muito baixo. Significa que ela jamais vai ter infarto? Não, infelizmente não. Significa que o risco é mais baixo. E que a gente vai ter, então, uma abordagem um pouco mais liberal nesse sentido. Porém, pessoas que têm um score mais alto, que têm um placar mais alto de chance de infartarem, é aquela pessoa obesa, diabética, tabagista, que tem genética na família e tudo, a gente vai ser um pouco mais agressivo no desvendamento do processo dela, nos exames que a gente vai fazer e no quão intensivo seremos no seu tratamento, seja não medicamentoso quanto medicamentoso. Esse conhecimento, né, essas informações são importantes para o público leigo entender, compreender e ter isso em mãos, para que eles possam também participar no processo deles ou daquelas pessoas com as quais eles convivem, que lhes são caras, que muitas vezes a gente recebe casos que quem salvou a pessoa foi o marido, a mulher, o pai, a mãe, o filho, um amigo, um vizinho, uma pessoa querida que de fato entregou essas informações para a pessoa e fez ela procurar auxílio antes,
do pior acontecer. Uma situação que acontece com uma certa frequência nos hospitais do mundo inteiro, e nós como médicos observamos na nossa prática, é a pessoa que ela refere, poxa doutor, tem um check-up, ou ele teve um check-up, ou ela teve um check-up aí dentro, não tem nenhum ano, e estava tudo normal, como que pode acontecer dela ter esse problema agora, dela infartar? E aí a gente entra na seguinte questão, né? Existem duas possibilidades. Uma é que o check-up utilizou exames que provavelmente não conseguiram identificar o problema, e ele já existia, apesar de na época menos grave. E a outra possibilidade é que de lá para cá houve uma piora rápida e progressiva e agressiva da doença, da obstrução, e aí culminando então no infarto. Então, com relação à questão dos exames, a gente hoje, felizmente, tem um arsenal de exames muito mais preciso, muito mais acurado para as avaliações que se tornam necessárias nos check-ups, e a depender do risco da pessoa, das características, a gente deve fazer uma avaliação mais detalhada nesse sentido. Do ponto de vista mais específico, esses exames ao que eu me refiro são exames que têm um cunho mais anatômico, ou seja, eu consigo enxergar um pouco melhor as artérias do coração da pessoa, seja através só de uma tomografia que veja se tem cálcio ou não nessas artérias, ou seja através de uma angiotomografia, que é uma tomografia que de fato vai contraste, eu consigo identificar não só presença de cálcio, mas presença de placas obstrutivas. Então são exames complementares aos exames tradicionais de teste de esteira, de eco, de eletro, que muito tem trazido de informações e de compreensão e entendimento dessa doença aí tão complexa. E a outra possibilidade é essa progressão mais intensa. Isso acontece mais em pessoas de mais alto risco. Então pessoas que estão descontroladas do ponto de vista de diabetes, de pressão alta, tabagismo, estresse muito intenso. Isso gera um risco de fato realmente de progressão mais intensa, mesmo com o check-up supostamente normal. Então é importante assim, o check-up normal, ele não é uma carta de alforria, né? Assim, não é uma forma de liberar você para uma vida desregrada, né? Esse termo carta de alforria até dá a impressão que a gente é escravo de uma vida certinha, controlada. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, muitas pessoas elas aproveitam de uma situação no check-up dito normal e elas relaxam, elas acabam mantendo comportamentos, hábitos de vida que não são saudáveis ou os instituindo, numa falsa sensação de segurança de que não existe nada acontecendo, mas na verdade, como eu já falei em outros vídeos, a questão do check-up está normal, só nos tranquiliza e nos parabeniza por estarmos no caminho legal, no caminho adequado aí, para que a gente possa viver bem plenamente, evitando aí um infarto de forma inesperada. Outro questionamento, outra afirmação frequente que a gente observa aí na nossa prática como um todo é a pessoa falar, poxa doutor, mas eu como tão bem, eu não como nada de gordura animal, por que aconteceu esses entupimentos? E aí vou pegar o gancho dessa pergunta, dessa dúvida, desse questionamento e entrar então na questão da alimentação, falar um pouco sobre isso. O que é comer bem, o que é comer saudável, mediante os achados científicos das últimas 2 décadas aí, no que tange doença coronária. A gente tem vários estudos documentando que a gordura animal em si, ela não tem uma relação direta com o desenvolvimento de doença coronária, a despeito do que se imaginava até então. Porém, até então, até o fim do século XX, a conotação e o conhecimento que se tinha é que, devido a estudos de menor qualidade técnica, que existia de fato uma associação entre gordura animal diretamente relacionada com a doença coronária. O que a gente entende hoje, e aí é algo que vários estudos têm demonstrado, é que, na verdade, o que mais pode levar a um processo de aterosclerose mais intensiva, que é a obstrução e a inflamação das artérias do corpo e aí das coronárias, que é do coração, é um perfil de depósito de lípides, lípides com uma condição bem inflamatória e pró-aterogênica, ou seja, que condições que geram formação de placas de ateroma, que é a placa de gordura de colesterol na parede das artérias. Então, o alimento principal que existem já vários estudos documentando são alimentos ricos em carboidratos refinados, ultraprocessados, ou seja, açúcares, doces, a base de farinhas, farinhas ultramente processadas de alimentos que são carboidratos, ou seja, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, tudo muito processado,
você come aquilo em quantidades absurdas ao longo de vários anos, e isso vai gerar, junto com outros fatores, isso não é isolado, não é só alimentação em si, mas isso, junto com outros fatores, vai gerar aí um processo de inflamação na parede das artérias devido ao aumento dos níveis de insulina e uma alteração nas proteínas associadas ao transporte desses lipídios no sangue, né, que é o colesterol. Então isso você tende a ter um perfil de colesterol muito mais pró-aterogênico, pró-inflamatório, quando você tem uma alimentação baseada, em última análise, em muito carboidrato refinado. E aí entra gorduras como frituras, coisas assim, e isso gera um processo aterosclerótico mais intenso, tá? Mais maligno do que propriamente dita a gordura animal em si, né? Aqui a gente não está dizendo, as evidências não nos permitem dizer, não, então tudo bem, pode comer gordura animal à vontade, tudo que quiser. Não, não é isso. O que os estudos mostram é que a alimentação com gordura animal em quantidades habituais, ela não necessariamente está relacionado ao desenvolvimento de obstrução nas artérias do corpo. Porém, a alimentação com excesso de carboidratos refinados e produtos ultraprocessados está muito ligada ao aumento dos níveis de insulina no corpo, à geração de resistência à insulina, de situação de pré-diabetes ou eventualmente diabetes, e isso está associado a um processo inflamatório global que geralmente vem aí com o que a gente chama de síndrome metabólica e que gera um perfil lipídico, um perfil das proteínas que carregam os lípides no corpo, que é o colesterol, gera um perfil muito mais inflamatório, heterogênico, e aí podendo em si gerar mais infarto, mais óbito e por aí vai. Então, assim, a mensagem que fica é: devemos comer o mais possível comida de verdade, ou seja, desembalar menos e descascar mais, e comermos o mais possível verduras, legumes e proteína animal, seja ela através, na verdade, proteínas, né, em geral, seja ela através de proteínas animais, de carnes, de ovo, queijos. Volto a frisar, não em excesso, mas algo que seja adequado, um tanto suficiente, que não seja em excesso, mas que seja melhor do que você se entupir de produtos à base de farinhas, tá? Que são ultramente processados, ultramente refinados e que geram impacto nos níveis de glicose muito mais altos, aí, sobrecarregando o seu pâncreas e sobrecarregando aí, todo o seu sistema de insulina, de produção de insulina, de resistência à insulina, que em última análise vai gerar esses maiores índices aí de doença aterosclerótica. Importante frisar aqui do ponto de vista de proteína, né, para aqueles que não consomem proteína animal, importante também continuar a alimentação mais saudável possível no sentido de produtos de comida de verdade. Então, se a pessoa é vegana ou se ela não come proteína animal ou não come carnes em geral, que ela coma, né, as proteínas dela, dos vegetais, mas de forma natural, né, de forma in natura, e que ela evite os alimentos processados, sejam eles vegetais ou não, também evitar os ultramente processados. O lema é descascar mais e desembalar menos. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A mensagem principal é essa.